Olá, meus amigos e companheiros da Confraternização Espírita Baiana, completando este mês 86 anos de luz, de paz, de aprendizado e de conforto para todas as almas que batem as portas do centro, sejam encarnados, sejam desencarnados. Um ponto de luz que espraia os ensinamentos de Jesus por décadas e décadas. Deixo aqui desde já registrado meu agradecimento por poder participar junto com vocês dessa data tão especial e parabenizar todos os espíritos que aí fundaram o centro, que já partiram para o plano espiritual, mas que permanecem vinculados, trabalhadores agora, numa vibração diferenciada, entretanto, junto com todos vocês que mourejam hoje em dia e que futuramente estarão, como todos nós estaremos, de retorno ao plano espiritual. Diz Henri Heine no Evangelho segundo o Espiritismo: coletivos são os trabalhos da humanidade. Ninguém vem para tudo, nem para todos. Que bom saber que esta casa, junto com os esforços de tantas almas que laboraram, que deram esforços, fizeram esforços contundentes através dos dias, das noites, das angústias, mas principalmente da perseverança em nome de Jesus, de fundar um local que é o aprisco, que é o porto seguro de muitas almas. Então, nesta noite especial, falando de um tema muito bonito, poético até, né? A arte da oração. Unir a oração ao processo de arte é de uma sensibilidade muito interessante. Só que antes de começarmos a conversar um pouco sobre este tema, eu gostaria de ler para vocês um poema de Alta de Souza, está no livro Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro psicografado por Chico Xavier, intitulado Vinde, que diz assim: todo anseio da crença acalma as dores, toda prece é uma luz para quem chora, a oração é o caminho cor de aurora para o sonho dos pobres pecadores. Ó corações que a lágrima devora, vinde através dos rudes amargores, cantar a luz dos grandes esplendores, vossa iluminação de cada hora. Vinde rememorar no espaço infindo, neste lar de Jesus ditoso e lindo, as desventuras para bendizê-las. Feliz o coração sereno e forte que triunfa da lágrima e da morte, palpitando na esfera das estrelas. Que Jesus, então, permaneça em nossos corações e seja esse grande orientador, modelo e guia das nossas vidas, que nos ensinou o que é a oração, que esteve conosco numa expressão de amor, de carinho, de fraternidade suprema, a maior expressão de amor que nós conhecemos, que esteve aqui na face da terra, e que, questionado pelos seus discípulos sobre a oração, ele deixou dois aspectos que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que ele diz: quando fordes orar, vá para o quarto, para um aposento, aí depende da interpretação que foi feita das palavras dele. Feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Vejam que aqui nós temos a estrutura de tudo aquilo que nós necessitamos para alcançar aquilo que no Livro dos Espíritos, codificado por Kardec, os espíritos superiores disseram: através da oração,
a gente pode pedir, agradecer e louvar. Digamos que Jesus, essa expressão maior do amor divino, utilizou dessa figura simples, que é o nosso lar, que na verdade é o nosso próprio interior. Nas palavras de André Luiz, a nossa casa mental, como referência para nos ensinar o processo da oração. Então ele diz, vá para o quarto. E olha que interessante, porque numa casa nós temos a varanda, a sala, a cozinha, o corredor e os quartos, banheiro. Todas elas compõem o lar, compõem esse local que nos serviu de aconchego, que nos recebeu no processo de reencarnação e que guarda hoje tudo aquilo que precisamos para alcançar voos definitivos no processo da nossa evolução. Adredemente pensado, planejado antes da nossa reencarnação. E aí a gente sabe que estamos no lugar certo, com as pessoas corretas, passando pelas circunstâncias mais propícias para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para a nossa reeducação. Então, o lar é composto de diversas partes. Assim como o nosso interior também tem o coração, a gente tem o fígado, a gente tem diversos órgãos. Como na nossa casa mental, a gente tem o local do aconchego, do silêncio, a gente tem as emoções, a gente tem os sentimentos, a gente tem a memória, a gente tem um conjunto também que a gente chama de lar. Todas elas e cada uma tem uma função específica. O coração pulsa o sangue, o rim filtra, o fígado tem a característica de auxiliar no processo de dissolução das gorduras e de algumas propriedades dos alimentos que ingerimos. Cada um faz a sua função e, no conjunto, propicia esse mistério chamado vida. Na nossa mente, também dividida em departamentos, se assim a gente pode dizer, existe o departamento da memória, o departamento da afetividade, o departamento onde estão os sentimentos, as virtudes. Também temos ali alguns ajustes a serem acertados, como o egoísmo, o orgulho. Cada um tem o seu espaço e que interferem uns aos outros. Isso não há dúvida. E assim como a sala, reúnem-se todos os membros da casa, geralmente onde tem a televisão, onde tem o sofá, na cozinha, onde são preparados os alimentos, né, que nós ingerimos, saboreamos, degustamos, tão importante, tão gostoso, para a manutenção do corpo físico. Nós temos o banheiro, a gente faz a limpeza do corpo num contexto geral. E o quarto, o aposento, onde nos recolhemos, onde descansamos o corpo físico, onde a gente libera, né, o perispírito para, ao dormir, encontrar outros seres amados, tanto encarnados quanto desencarnados. Que é um local de silêncio, que a gente dorme geralmente à noite, no escuro. De maneira que Jesus escolheu este local, porque a oração prescinde destes atributos. Silêncio, uma possibilidade de tranquilizar, relaxar o corpo físico. Porque, embora a gente converse, não é o local que a gente escolhe para tecer as grandes conversas em família. A gente faz isso no almoço em volta de uma mesa, ou mesmo na sala, ou mesmo
na varanda, né, onde a gente tem ali as cadeiras bem dispostas. O quarto é o local da intimidade, é o local da tranquilidade, é o local do silêncio, é o local do repouso, fundamental para a manutenção da vida. A oração, e aí temos um conceito muito interessante, a oração é a respiração da alma. A oração vai nos propiciar efetivamente o equilíbrio do nosso corpo mental, espiritual e o biológico. É através da oração que nós vamos entrar em contato com o divino, com a espiritualidade, com as energias cósmicas, com aquilo que suplanta a nossa vida material, biológica. Então, precisa de todo este preparo, porque a gente vai fazendo um link, por exemplo, quando Jesus disse, né, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, a morada divina, ela está no nosso interior. Por isso que o convite de Jesus, ou o ensinamento dele, foi que nós fôssemos para o nosso quarto, antes de repousar, no momento de relaxamento. Porque Deus, embora seja onipresente, Ele está em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas nós, para percebermos a sua manifestação na nossa vida, a gente precisa abafar, a gente precisa minimizar todos os movimentos da vida diária. Porque enquanto nós estamos no trabalho, estamos na operacionalidade, estamos nas atividades do lar ou educacionais em relação aos filhos, a gente tem focos. E muitas vezes, no processo da educação, surgem os problemas, surgem as dificuldades, que o Espiritismo vem nos revelar, nos ensinar que são impulsos para a nossa evolução, são ajustes que precisamos realizar. E aí, como estamos e somos seres racionais, a gente usa a lógica, a fé raciocinada. O que devo fazer? Reagir? De que forma? Por que aconteceu a situação? Por que a pessoa reagiu assim comigo? O que eu fiz para que a deixasse desestruturada? E aí são N situações. Agora a gente tem que ser sincero, no dia a dia, no momento, a gente dá a resposta sem fazer a devida reflexão diante das atitudes da vida. E aí, quando o resultado não é positivo, segundo a nossa percepção, a gente vai buscar a oração, geralmente posterior ao enfrentamento do problema. O que é bom, a oração em qualquer momento, não existe situação nenhuma que ela não seja favorável. O que o Espiritismo nos ensina é que dentro do processo de evolução nós precisamos aprender, desenvolver, refletir, evoluir, progredir, melhorar as nossas perspectivas. E neste aspecto, utilizar o remédio da oração não depois de instalado o problema, de passado pelo problema. O que, como eu disse, é bom, porque é o momento em que nós nos entregamos, reconhecemos a nossa pequenez diante do universo, que nós não conseguimos resolver todos os problemas, que nós não temos a capacidade de interferir no direito do outro, de através do seu livre-arbítrio ter as suas ações, as suas reações, que nós não dominamos todas as variáveis que compõem a nossa vida, mas que confiamos em Jesus, em Deus, na espiritualidade, nossos anjos de guarda, nas energias positivas, para nos reequilibrando, tomar a melhor decisão. E ainda que o outro,
ou que a situação não tem a capacidade de ser removida, nós fazemos a nossa melhor parte. E é isto que se chama evolução. É isto que Deus espera de nós. É este o contributo do discípulo de Jesus. É o que faz o máximo possível. Não que resolve todos os problemas, porque Jesus não resolveu os problemas de ninguém. Ele direcionou, ele aconselhou, ele convidou, ele esclareceu, ele deu apoio, ele fez até curas. Mas a essência do reequilíbrio da cura da alma não dependia dele. Depende do outro. Então há um respeito ao processo de experimentação, de experiência que nós precisamos passar. Então, como eu estava dizendo, a gente geralmente usa depois, mas imagina utilizar esse remédio durante o processo. Mas como, no momento em que eu tenho que tomar uma decisão, eu vou conseguir entrar para dentro do meu quarto, fazer silêncio, acalmar, se o problema espera uma palavra minha? Aí a gente tem que entender do processo interno, da casa mental, da inspiração. Simples assim. A gente já ameniza as nossas emoções. A gente já começa um trabalho de pacificação interna. Porque enquanto as emoções estão no seu ápice, a razão se recolhe. Quando as emoções diminuem, a razão consegue apresentar, consegue fazer a linha racional. E se a gente não consegue inspirar, Chico falava, enche a boca d'água, toma um copo d'água, procure, pede licença, se tiver a possibilidade de ir no banheiro, fecha ali, 2 minutos, em que a gente vai tranquilizar, e não custa nada. Senhor, me ajude. Este reconhecimento é fundamental, meus irmãos, assim como aquele pai, quando Jesus foi para o alto do Monte Tabor e lá fez a transfiguração, lá ele conversou com Moisés, lá ele conversou com Elias, estava Pedro, Tiago, João. Quando ele desceu do Monte Tabor, tinha um pai em sofrimento, que o filho ora se jogava na água, ora no fogo, que ele levou para os discípulos, e os discípulos não conseguiram auxiliá-lo. Jesus então diz, você crê? E a resposta dele é que é importante para nós neste momento. Eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Orar é reconhecer a nossa pequenez, é reconhecer as nossas limitações, é reconhecer que nós não podemos tudo, mas com o apoio, com a força, com a energia, com o suporte de Jesus e dos seus emissários, dos espíritos benevolentes, nós conseguimos pelo menos estar e iniciar um caminho da solução de determinados problemas. Então é reconhecer, Senhor, não sei o que eu vou fazer, mas me ajuda, eu confio e tudo há de ser melhor. Então é quando nós oramos no momento da situação problemática. Entretanto, o que o Espiritismo nos convida? Para que nós não precisemos usar a oração depois dos acontecimentos, nem durante. A gente pode se utilizar da oração antes, como um modo de precaver os problemas. E olha que interessante, então eu vou orar e nenhum problema vai me acontecer? Não. A oração não exime das nossas experiências,
das nossas provas, das nossas expiações e do exercício da fraternidade, auxiliando aqueles que convivem conosco. Porque senão a gente só orava e o mundo estava bem. Não. A gente precisa efetivar o amor na lei de sociedade, auxiliar, nos oferecer e sermos ajudados no momento em que nós precisamos, se a carga ela é um pouco pesada. Não que nós não tenhamos capacidade, porque quando vem qualquer situação é porque a gente tem capacidade de superar. Mas a gente sofre aquele baque emocional. A gente não esperava esta situação. E aí a oração vai nos dar a tranquilidade, vai nos dar a sabedoria, vai nos dar a religação com as energias positivas mais rápida. Então, se eu estou num problema e eu inspiro, mas ainda estou muito atribulado, se eu orei antes, esta inspiração profunda vai dar a ligação mais profunda com as energias que vão me auxiliar. Seja direto de Deus, de Jesus, dos seus emissários, dos anjos guardiães ou de qualquer espírito benevolente que esteja ali para apaziguar aquela situação. E mesmo despertar internamente energias positivas, despertar o nosso potencial, despertar em nós o magnetismo, a força do querer, a boa vontade, de solucionar, de ponderar. Porque muitas vezes, como eu disse, na maioria das vezes, nós não resolvemos os problemas. Mas nós precisamos da ponderação. Nós precisamos ouvir, filtrar o que a pessoa fala. E numa querela, as emoções estão à flor da pele. Então a gente precisa filtrar para buscar a essência do que efetivamente está acontecendo. Para isso a gente precisa de tranquilidade. É aquele papel dentro da nossa sociedade que faz o juiz. Ouve uma parte, ouve outra, e ele representa ali o símbolo do equilíbrio, da frieza, da análise, buscando atrás de cada depoimento, de cada palavra, a essência do que efetivamente aconteceu, para ele ser a representação maior da aplicação da lei, para que haja justiça, para que haja o reequilíbrio das relações interpessoais, relacionais. Este é o papel da oração, este é o papel que nós precisamos fazer quando nos defrontamos estes problemas. E aí recolher-se dentro do aposento, dentro do quarto, dentro da nossa casa mental, dentro do nosso interior, é fazer silêncio dos pensamentos, não somente dos lábios. Porque, como eu disse, a gente pode pedir, agradecer e louvar. Quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente emite uma voz, um pedido, um pensamento e uma energia. Então vai ser recepcionado pelos espíritos responsáveis que têm vínculos conosco, que estão envolvidos naquela situação. Recebido o pedido, vai se fazer a análise. E aí eles vão fazer o grau de ponderação entre uma e outra, qual a situação, porque eles têm um ponto de vista um pouco mais desenvolvidos, porque eles estão fora do corpo físico. São mais experientes. Feita a análise, eles vêm trazer a resposta. O que muitas vezes acontece, meus irmãos? Na tribulação, a gente pede, só que a gente não tem tempo, paciência de esperar a análise e de ouvir a resposta. A gente acha que é instantâneo, que as coisas se resolvem num passe de mágicas. Não é assim. Por isso,
Volta àquele conceito, a oração é uma respiração da alma. A oração deve nos acompanhar todos os instantes da vida. E aí depois nós vamos estendendo esta tranquilidade, este local que tem as características do quarto, do silêncio, aonde quer que nós estejamos. E aí as pessoas vão ver um processo de mansuetude. Nossa, como que você é tranquilo? Você passa uma tranquilidade. Por quê? Porque eu estou buscando cativar e exercitar e estar em oração, estar em vibração com essas energias positivas, entendendo que vamos defrontar no processo de sociedade problemas, dificuldades, uma vez conosco, outra com aqueles que estão conosco, outros no local onde nós estivermos. Mas se eu tomo um remédio que vai me precaver, vai me auxiliar, eu estou um passo a mais para que as emoções e as energias, o magnetismo da situação não nos impacte e a gente perca a razão e a gente reaja sem agir, pensar, ponderar, refletir, orar, ouvir a resposta, tomar a decisão e então aplicar. É um processo que parece complexo, mas acontece em todos os momentos da nossa vida e que precisamos auxiliar, nos predispor. E aí nós seremos uma oração plena. Veja que interessante, e Jesus continua sendo o roteiro das nossas vidas. Ele estava andando, as pessoas chegavam e solicitavam um processo de cura, por exemplo, em alguma circunstância como esse do que eu citei do pai. Ele perguntou, você crê? Ele, sim, creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. E ele então estendeu a mão para o filho e o filho ficou curado. Jesus não falou, 1 minuto, deixa eu orar. E aí depois voltou para o trabalho. Nós ainda precisamos disso, porque a gente não está sempre vinculado nas energias positivas do bem, da espiritualidade. A gente não ora 100%. A oração ainda não é a respiração da nossa alma. Isso acontecia com Jesus, então, em qualquer circunstância. Ele estava andando, vinha um féretro, uma mãe enterrando o seu filho, e ele efetivamente, no momento, curou, trouxe o filho à vida. As curas de Jesus não se dão nos templos, em locais específicos, tal hora todo mundo vai lá, todo mundo prepara, e então eu vou fazer as curas. Não, era no momento. E que isso significa? Nós não somos Jesus, mas Ele é o nosso referencial, nós vamos chegar a esse patamar, nós temos capacidade de fazer. Então, a gente precisa entender que oração é muito mais do que repetir palavras. Sejam as mais belas ou as mais simples e profundas, como o Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Como Jesus nos ensinou. É um exemplo. Porque mais do que palavras é o sentimento, é a vibração, é a vontade de querer efetivamente se ligar às energias. E aí, na medida em que a gente faz antes de sair de casa, ao levantar, e trazemos isso no nosso dia a dia, em vez de passar na rua, olhar alguém fazendo alguma coisa que nós não computamos como sendo honesta ou boa, a gente olha o mal, em vez da gente falar por outro, olha só como é que pode uma situação, a gente emitir uma vibração positiva, que Jesus te abençoe, que te dê paz. Eu não sei o que está acontecendo com você, não sei, mas te dê luz, tranquilidade, um motivo teve, você não vai fugir das consequências dos seus atos, mas receba essa vibração amorosa de mim. É isso. Quando a gente incorpora, isso é efetivamente viver o Evangelho de Jesus.
Isso é efetivamente entender a oração. Isso é ser convidado para trabalhar na seara de Jesus e aceitar, ainda que nós sejamos os trabalhadores da última hora. O fundamental, meus irmãos, é nós estendermos as mãos e questionarmos como Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? E estar preparado. E aí a preparação começa neste processo, em que na intimidade de nós mesmos, do nosso quarto, do nosso interior, nós vamos orar, conversar com Deus, ou com o anjo da guarda. E aí quem seja não é o mais importante. Agora, quando nós estamos nessa intimidade, a gente fala baixo e a gente abre a nossa vida. A gente faz confidências. E confidência a gente só faz para quem a gente confia. E que Jesus está dizendo, ao nos reportar ao interior de um quarto, e não a cozinha, e não a varanda, e não ao quintal, e não a sala, é porque nós precisamos nos confidenciarmos com a espiritualidade. Abrir o nosso, ser sinceros. A oração não é uma conversa protocolar. É de coração para coração. Meu Pai, estou perdido. Não sei o que fazer. Me ajude. É isto. É a gente falar o que a gente sente. É a gente colocar qual efetivamente são as situações problemáticas que precisamos. Depois vamos nos recolher e nós já estamos preparados para receber, para ouvir a resposta. E quando fala de resposta, meus irmãos, outra coisa interessantíssima é que nem sempre nós temos paciência para esperar a resposta e quando ela chega a gente não entende. E alguns não aceitam. Porque a resposta que nós queremos é para a solução das questões do espírito imortal, não para resolver o problema específico de determinado momento. Mas ele é um ingrediente de todo um contexto. O que você está querendo dizer? É o seguinte, vamos pensar Marta e Maria, irmã de Lázaro, e o Lázaro estava doente, e Jesus não estava ali. Jesus amava essa família lá de Betânia. Então Marta chamou um mensageiro e falou, vá até Jesus e diga, por favor, que aquele a quem ele ama, que é Lázaro, está doente. Jesus ouviu a resposta e disse, não é doença para a morte, e ainda demorou 4 dias para chegar lá. Quando chegou a Betânia, Lázaro já estava morto, enterrado. Então, veja que Marta e Maria não receberam a resposta que elas queriam. Porque ao mandar o mensageiro, elas esperavam que ele voltasse com Jesus e Jesus, então, auxiliasse, curasse o seu irmão. Então, esse é o primeiro ponto. É o tempo. É nós entendermos que a resposta dos céus não vem no momento que a gente quer. Vem no momento certo. É igualzinho bula de remédio. Tem hora para ser tomado. Se você tomar antes, se você tomar depois. Se você pegar o vidro de remédio e beber ele todinho, não significa que você vai ter curado. Ele precisa ser combatido, os vírus, as bactérias, né? A doença, de forma gradativa. Para ir minando, para dar tempo do organismo ir se fortalecendo. Senão a gente bebia, seria tudo dose única. Você tomou uma vez e acabou aquela doença. Então,
a solução, ela tem a hora certa para vir. Agora a gente tem que estar preparado, porque quando Marta encontrou com Jesus, o que ela disse para Jesus? Ah, Senhor, se tu estivesses aqui. É uma interjeição. Poxa, Senhor, meu irmão ficou doente, o Senhor não veio, provavelmente tem um motivo, estava ocupado com outra coisa, não pôde vir, embora você o ame, mas ele já morreu. Mas, Senhor, se você estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, com certeza iria acontecer. E aí vamos trazer para nós, quando a gente emite um pensamento, uma oração, ela não vem, e se a gente pudesse conversar, ou nas próximas orações, ou com o Espírito, o que a gente falaria se defrontasse Jesus atrasado no meu pedido? Porque o meu irmão morreu. Ô Senhor, por que não veio? Aconteceu alguma coisa? Poxa, Senhor, você disse que amava tanto, ama, mas não cura. Enfim, as desculpas seriam muitas que nós fazemos, porque quando não somos atendidos, nós parecemos crianças que não é atendido no momento exato. A gente se rebela. Por quê? Porque a gente não entendeu a engrenagem da oração, como nós estamos esmiuçando aqui. E depois, quando veio, surpreendentemente, veio para resolver aquele problema, aquela situação. Porque ela falou, meu irmão morreu. E Jesus falou, você acredita na ressurreição? E ela disse, sim, na ressurreição dos mortos, no juízo final, que era a crença dos judeus. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, leve-me até lá. Levou, pediu para tirar, a gente sabe da história, né? Lázaro, vem para fora. E depois pedem ele desatar, que ele estava envolto em panos, e deixai-o ir. E ele voltou à vida. Porque ele não estava morto, ele teve um processo ou de letargia ou de catalepsia, né? A ciência ainda não tem exatidão disso. Mas os Espíritos nos ensinam este processo. E curou, e resolveu o problema. Então, muitas vezes, a solução ou silêncio que a gente chama da resposta que os Espíritos têm conosco, é incompreendido em nossos corações. Mas, o que precisamos? Por que nós estamos aqui conversando sobre a arte da oração? Porque a gente precisa exercitar. Nós vamos chegar em um patamar de compreensão, de oração plena nas nossas vidas, quando nós começarmos a exercitar esta situação. Não esperar que o problema aconteça ou durante, e a gente vai se precaver e isso vai virar um hábito incorporado na nossa vida que nós não vamos conseguir viver sem este processo contínuo de oração, que não é repetição de palavras, é apenas o pensamento no bem, é apenas o desejo de auxiliar o bem. E aí eu vou dar um outro exemplo aqui. Jesus contou a parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos bandidos, foi assaltado. Aí desceu um sacerdote que sabe orar, que ora, que é responsável. Ele pode ser o pastor, pode ser o padre, o orador espírita, o médium. Enfim, desceu alguém que estava responsável por uma comunidade, pela espiritualidade. Olhou e seguiu adiante. Não nos cabe aqui julgar por quê. Provavelmente ele ouviu que não era muito importante ou decidiu que o que ele tinha para fazer era mais importante do que atender aquele homem. Depois desceu um levita que também trabalhava junto com os rabinos lá na sinagoga judaica. Ele passou adiante. Também olhou, tem problemas. Esqueci o nome, acabei de falar agora, né? Que desceu depois do sacerdote, o levita,
também trabalhava na sinagoga, tinha lá as suas atividades. Somos cada um de nós, pode representar assim dando operacionalidade, que trabalha como médium, dá passe, faz palestra e canta e faz atendimento de esclarecimento dos espíritos na reunião mediúnica, o que evangeliza, enfim, qualquer um de nós. Olhou e foi embora. Também não sabemos, não nos cabe julgar. Entretanto, vinha um que não tinha vínculo com a igreja, com a sinagoga, com a espiritualidade, com o trabalho, né, religioso, que é um samaritano, um trabalhador, um homem comum, que não estava indo para a oração nem vindo de uma oração, dentro dos padrões judaicos. Mas, ao olhar, encheu-se de compaixão. Esse é o grande diferencial dos outros. Encheu-se de compaixão. É sentir a dor do outro, a necessidade do outro. É usar a razão e falar, ele caiu, está precisando de ajuda, porque se fosse eu, precisaria. E um dia, quando eu cair, alguém pode me ajudar. Isso é a fé raciocinada. Eu tenho um trabalho para fazer, mas por que deixá-lo? Qual o valor de uma vida? Quanto custa uma vida? A gente acha que a nossa vida e a vida dos nossos vale mais do que a vida dos outros. Mas a vida é uma vida. Há um trabalho, há um planejamento reencarnatório, há todo um conjunto de circunstâncias que se congregam para uma encarnação. Trabalho de ligação do espírito ao corpo físico através do perispírito. Não é simples. Essa é a lógica da vida. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de chegar à perfeição. Ninguém evolui se não encarnar. E aí prepara toda a encarnação e de repente a pessoa, por falta de compaixão, de auxílio mútuo do outro, desencarna. Assim, e eu tinha todas as chances. É o médico que olha o paciente e fala, não vou curá-lo. Então ele que não tinha vínculo nenhum com a religião, mas tinha com a religiosidade dentro dele. Ele encheu-se de compaixão. Ajudou. Isso é oração. Ajudar o próximo no problema, na necessidade dele. Isso é que é orar, meus irmãos. Lógico que ele não era um médico. Não sei se tinha feito e se tinha algum conhecimento de fazer algum atendimento dentro do processo de necessidade daquele homem. Mas ele foi, tirou azeite e vinho, que é o que ele tinha do embornal dele. Deus pede de nós o que nós temos. Nós temos a capacidade de ter um olhar bondoso para o outro? Tenhamos. Nós podemos falar, utilizemos a nossa palavra para auxiliar o próximo. Eu posso ativar alguém, eu posso ligar para alguém, eu posso ligar para o SAMU se alguém está passando mal. Eu estou orando, estou sendo um samaritano. Eu estou efetivando o amor na sua essência. E a oração é a busca do nosso amor com o amor divino. E se Deus onipresente está ali, ali está Jesus. Porque ele diz, quando ajudares qualquer um desses pequeninos, é a mim que está ajudando. Então é a Jesus. Jesus é aquele que sofre. Jesus é aquele que solicita um pedaço de pão, um copo d'água, um ombro amigo, seja lá o que for. De maneira que este quarto não está numa sala dentro do centro espírita, ou num aposento dentro da igreja, independente de qual igreja. Jesus levou a oração para o lar. Dentro do lar, o local mais íntimo, que é o quarto. E que nós precisamos transportar para dentro dos nossos corações. E quando nós fizermos isso, nós vamos ter uma outra perspectiva de vida. E aí é interessante também lembrarmos
que a maior parte do tempo aqui, eu falei da solução de problemas. A gente busca oração para solucionar um problema. Mas a oração como respiração da alma, a vida não é 100% problema, dificuldade. Tem momentos de alegria, tem momentos de confraternização, de harmonização, de prazer, de arte, de cultura, de lazer. Por que nesses momentos a gente não ora? Porque nós utilizamos essa bênção, essa ligação com Deus somente nos momentos de tristeza, de aflição, de dor. E muitas vezes, saciados do nosso problema, a gente não agradece. Jesus curou muitos. Lembra somente um voltou para agradecer? A gente não tem esse sentimento de gratidão? Não fez mais do que obrigação. Como se desmerecesse aquilo que aconteceu, porque passou a dor. A arte, o que é a arte? É a busca da materialização do belo que é Deus. Seja no teatro, na música, na pintura, em qualquer manifestação de arte. É buscar materializar o belo, o harmônico, porque Deus é a perfeição, é a beleza, é a harmonia. Então, todas as vezes que nós estamos imbuídos dentro dos nossos corações de realizar uma obra que busca refletir a beleza de Deus, uma cozinha, por exemplo, de fazer um almoço harmonioso, cheiroso, com os temperos adequados ao gosto daqueles que eu vou servir, ou de que eu estiver fazendo para mim, de que mais me apetece, com carinho, com dedicação, arrumar o ambiente em que a gente vive, varrer, limpar. Isso é a beleza, isso é arte. Isso é a expressão de Deus nas nossas vidas. Isso é oração, meus irmãos. Porque é tão bom quando a gente chega no centro, as cadeiras estão limpas, e o ar está arejado, e a poeira saiu de cima da mesa, e o chão está varrido. Quanto mais, ainda tem um cheirinho de flores ou de detergente, né, que passou. Não é bom a gente chegar num ambiente deste, quando nós vamos receber alguém na nosso lar, na nossa casa, o que a gente faz? A gente arruma para oferecer a ele um ambiente de tranquilidade. Isso é oração. Para que aqueles momentos em que forem desfrutar do convívio, da conversa, da oração, seja lá ou de ver um filme, ou de ouvir uma música, ou de compartilhar um almoço, ou um churrasco, seja lá o que for. É a busca de oferecer para o outro o que a gente tem de melhor, para que ele se sinta bem, para que seja frutuosa a conversa, agradável, para que nos traga alegria, para que sustente a nossa alma, para que a gente tenha certeza das palavras de Jesus quando disse: o meu reino não é deste mundo, é do mundo interior, é da convivência. E aí, quando a visita vai, nós nos sentimos bem e elas se sentem bem. Se é para discutir ou resolver algum problema e o ambiente está harmonizado, a tendência é a gente buscar com o mínimo possível de tribulação resolver aquele problema. Se o ambiente está todo confuso, né? Porque o exterior é reflexo do interior. Então, quando nós estamos esculpindo uma obra de arte, nós estamos buscando o que tem de mais nobre, mais puro dentro de nós. Quando deixamos o ambiente sujo, significa que nós estamos materializando ainda
emanações infelizes que existem dentro de nós. Desta maneira, meus irmãos, chegando aí ao final das nossas reflexões, que fique este convite para que nós possamos entender e levar nas nossas vidas, onde quer que estejamos, este quarto interior, este local silencioso, esta possibilidade de entrarmos em contato com a espiritualidade. Porque daqui a um tempo a gente não precisa falar, Senhor, o que queres que eu faça? Porque automaticamente nós já estaremos trabalhando no auxílio do próximo. E na medida em que a gente diminui a dor do outro, que a gente enxuga uma lágrima, que a gente levanta um caído, que a gente sustenta um coração, nós estamos harmonizando a nós mesmos. Nós estaremos vivenciando a felicidade sem ter consciência disso. Porque, como diz o Padre Germano, é tão bom ser bom. O retorno emocional, infelizmente, não vem de nenhuma prateleira de supermercado. Não tem dinheiro que pague a satisfação íntima de amar o semelhante. Ainda mais quando ele não sabe o que eu estou fazendo e quando ele nem tem a capacidade de me agradecer. É o suprassumo da caridade. Amar e buscar a harmonia, a beleza, a arte, a certeza de que Deus é amor. Independente se alguém está vendo, porque quando a gente dá com a mão, a outra não deve ver, é o que disse Jesus. Então é a possibilidade, meus irmãos, de vivenciarmos